a Deus. Você pode deixar sua Bíblia aberta em Atos, capítulo 5. Nós vamos estudar todo o capítulo 5, mas eu vou ler inicialmente o texto de Hebreus, capítulo 12, versos 28 e 29. Hebreus, capítulo 12, 28 e 29, diz assim: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois nosso Deus é fogo consumidor. Eu repito, assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Vamos orar ao Senhor? Pai bendito e Deus eterno, é no nome de Jesus Cristo que nós invocamos o Teu Santo Espírito, para que Ele, que habita em nós, crie na nossa mente, no nosso coração, um ambiente, um sentimento, uma disposição de temer a Deus. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, e todos aqueles que temem ao Senhor obedecem à Tua palavra, e sem temor a Deus será impossível glorificar e bendizer o Teu nome. Pai, em nome de Jesus, em meio a tanto medo, a tantas dificuldades, não nos deixe direcionar o nosso temor para qualquer outra coisa, pessoa ou vírus, mas que o nosso temor esteja exclusivamente em Ti. Nos ensina a Te temer a cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto de Atos, capítulo 5, conta a história de um casal que não temia a Deus. Tomaram uma atitude irresponsável e então colheram o pior que poderia, a morte. Acompanhe comigo a leitura de Atos, capítulo 5, a partir do verso 1. Diz assim as Sagradas Escrituras: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendendo, não estaria em teu poder? Como, pois, assentastes no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, morreu, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. O nosso texto continua no verso 6 dizendo: levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: diz-me, vendeste por tanto aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entretanto, os moços, achando-na morta e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor
a toda a igreja e todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Queridos, nós estamos diante de uma história marcante, em que o temor a Deus aconteceu de uma forma trágica. E eu espero no Senhor que não seja necessário algo tão trágico acontecer para que eu e você vivamos temendo a Deus. Essa história de Ananias e Safira é surpreendente. Nos apresenta uma atmosfera que cercava a igreja primitiva. Há uma história que relata a vida do rei Eduardo I, que certa vez um súdito na sua presença ficou tão apavorado porque o rei estava nervoso e falava com ele de forma muito áspera, que o seu súdito caiu e morreu, temendo o rei. Eu sei que o temor a Deus não é só ter medo de Deus. E você precisa entender que temer a Deus vai muito além disso. É ter zelo por Ele, pelo seu nome, pela sua palavra. É amá-lo, é servi-lo. Então aquele que teme a Deus é, acima de tudo, um homem e uma mulher zelosa, zeloso pelo nome, pela palavra, por aquilo que Deus é para os seus. A história de Ananias e Safira mostra duas características da igreja primitiva. Havia um profundo temor a Deus, algo que nós não vemos nos nossos dias. Mas havia também um respeito pelos apóstolos, pelo trabalho daqueles que serviam ao Senhor fielmente. Nessa atmosfera, havia um clima relativamente tenso. E a palavra de Pedro, ao recriminar o casal, porque vendendo um campo que pertencia a eles e que não lhes foi pedido para vender, retiveram parte do dinheiro e entregaram uma outra parte, possivelmente para se promover, dizendo que aquela parte que eles entregaram era o valor total daquele imóvel, daquele bem. Queridos, nós não sabemos ao certo a motivação de Ananias e Safira, mas com certeza ela foi pecaminosa, ela foi perversa. Eles tinham no coração o desejo de enganar os apóstolos, mas o texto nos diz que eles mentiram a Deus. Eles falaram mal, eles erraram, eles prejudicaram a igreja, mas quem foi primeiramente ofendido foi Deus e o seu Santo Espírito. Todas as vezes que eu e você mentimos, nós ferimos o próprio Deus. Nós atingimos a sua própria santidade e dignidade. Ele se ofende, ele se ressente, ele não aceita que os seus, que foram chamados para viver na verdade e pela verdade, vivam uma mentira, uma falsidade. Ainda que o caráter de Deus seja imutável, ainda que ele não possa ser demovido daquilo que ele é, mas Deus se ressente, se aborrece quando os seus filhos mentem. A Bíblia nos apresenta um quadro extraordinário, aonde cristãos que viviam na igreja, que estava vivendo uma experiência extraordinária do mover do Espírito Santo, a igreja estava se expandindo, a igreja estava de alguma forma contaminando positivamente a sociedade. Havia lá ainda assim pessoas com segundas intenções, pessoas que não temiam a Deus como deveriam. Eu confesso para os irmãos que há algo que me preocupa muito, entre outras coisas. Recentemente o governo aprovou uma ajuda de R$600, podendo chegar até 1.200 para mães solteiras ou pais. Esse benefício, ele pode ser solicitado
por jovens maiores de 18 anos, que preencham os seguintes requisitos. Primeiro, esteja desempregado ou exerça atividade na condição de microempreendedores individuais, tido como MEI, contribuinte individual da Previdência Social, trabalhador informal. É importante e necessário atentar para isso. Pertence à família cuja renda mensal por pessoa não ultrapasse a R$ 522,50 por pessoa, ou a renda familiar de 3 salários, ou seja, 3.135. Se a pessoa não se enquadra nesse pré-requisito, e ela então se inscreve na tentativa de burlar o sistema, omitindo informações para receber algum benefício, ela está literalmente mentindo e demonstrando não temer a Deus. Eu sei que nós vivemos dias de pandemia e que muitas pessoas perderam recursos. Eu sei que muitas vezes nós somos levados a pensar assim: o governo só rouba, os impostos são altos, eles só criam um problema todos os dias. Eu preciso receber algum benefício, afinal de contas eu sou um contribuinte, eu pago impostos, eu trabalho. Mas lembre-se, se você não se encaixa nos pré-requisitos estabelecidos e você preenche de forma inadequada para receber um benefício, você está mentindo, você está ferindo a Deus, você está demonstrando que não teme ao Senhor como deveria. Me lembro de uma ocasião em que muitos dos meus amigos no trabalho estavam se inscrevendo para receber casa, receber um lote do governo. E havia uma empresa onde você pagava um valor e as pessoas conseguiam, de alguma forma, meios ilícitos, te colocar no topo da pirâmide e você receberia uma casa, um lote, enfim. E as pessoas então vieram me oferecer e eu disse que não tinha interesse e que achava que aquilo não era correto. Mas eles disseram algo importante, eles disseram: todo mundo está fazendo. Todo mundo está fazendo não significa que é correto e que é certo. Não significa que isso tem permissão divina. Nós temos mais de 50 milhões de pessoas que se inscreveram. O site da Caixa travou. Pessoas que estão necessitadas deixaram de receber porque outros que são empresários, que são funcionários públicos, que ganham mais de 10 mil reais por mês, por família, fizeram a inscrição para ver se cola, para ver se leva alguma vantagem, para ver se ganha algum din-din, para ver se consegue ter algum benefício. E muitos desses mentiram. Aqueles que não mentiram, omitiram informações, mas acima de tudo, ainda que você não tenha feito isso na hora de digitar os dados, se você não se enquadra e fez a sua inscrição e ainda não foi contemplado, delete, recuse. E se você recebeu, devolva. Mas pode ser que você diga assim: eu não sabia que o meu perfil não se enquadrava. Então, tem outras informações em ambos os sites para se fazer a inscrição. Quem não tem direito ao auxílio, tenha emprego formal ativo, esteja trabalhando, pertença à família com renda superior a 3 salários, está recebendo seguro-desemprego, está recebendo benefícios previdenciários, assistenciais ou benefícios de transferência de renda, com exceção do Bolsa Família.
rendimentos tributáveis acima do teto anual de 28.559,70 no ano de 2018. A grande questão aqui não é se eu me enquadro ou não. A grande questão aqui é: eu vou ter que mentir? Eu vou ter que omitir para receber algum benefício? Não faça isso. Ananias e Safira poderiam simplesmente doar 1/10 da venda do imóvel. Eles não eram obrigados a dar parte, mas eles foram lá e omitiram a informação. Eles se organizaram e juntos mentiram para poder receber talvez algum tipo de benefício da comunidade local, mas pagaram um alto preço por não temer o Senhor. Com Deus não se brinca. Aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. E a igreja do Senhor Jesus é no tempo de dificuldade, de pandemia, que ela precisa viver a verdade. Queridos, muitos milhões de pessoas estão sem receber, porque ou não tem acesso, não tem um smartphone, não tem acesso ou conhecimento para fazer o cadastro, e outros, porque o sistema está superlotado por muitos que não deveriam, não precisam e não se enquadram ter feito o cadastro. Pois bem, a história, ela é surpreendente, porque ela nos mostra o quanto Deus é zeloso pela verdade. Deus não negocia a verdade. Deus não articula, Ele não promove aqueles que mentem. Deus jamais vai compactuar, porque tem gente fazendo coisa errada, não só nisso, mas em várias outras áreas, dizendo: se Deus quiser vai dar certo. Vai não. Se der certo não foi Deus, foi o diabo. Deus não compactua com a mentira. Deus não entra em acordo com coisa errada. Pois bem, queridos, aqueles irmãos demonstraram, em primeiro lugar, uma falta de zelo, de diligência, um pecado contra Deus. Ele trabalha através de nós. Deus trabalha através dos seus. Tudo que contribua com a saúde, com a felicidade, com o bem-estar de todos os homens, Deus realiza por meio de mim e de você. Olha, nós somos os dedos de Deus, as mãos de Deus, para neste momento de pandemia fazer a diferença e não se igualar àqueles que não temem ao Senhor. Não podemos deixar de usar os nossos talentos para combater a ociosidade e especialmente para combater o mal. Em terceiro lugar, não dizer a verdade é um pecado contra Deus. Não basta apenas não mentir, é preciso dizer a verdade. E ainda que isso possa estar constrangendo pessoas do meu convívio, eu não posso deixar de dizer a verdade em amor, porque também a verdade sem amor, ela não passa de maldade. Sabemos que a verdade, ela vem pela ação do Espírito Santo dentro dos nossos corações. Quando nós caímos em desonestidade, falsidade, estamos pecando contra a direção do Espírito Santo. Talvez, durante esse sermão, você vai se lembrar de algumas coisas que você falou, que você fez, e você, então, diante dessa atmosfera de temor, sabendo que Deus está no controle e que Ele não aceita mentira, você pensa assim: e agora? O que eu faço? Graças a Deus que o amor dele por nós é imensurável.
E você pode se arrepender, confessar e restituir. Em segundo lugar, os milagres são evidências do temor a Deus. Em primeiro lugar, nós falamos que os milagres, eles caracterizam, que a mentira, melhor dizendo, caracteriza a falta de temor a Deus. Em segundo lugar, os milagres evidenciam o temor a Deus. Olha só o verso 12 a 17 do nosso texto de Atos 5. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas todos os restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos as suas sombras se projetassem em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Queridos, pessoas que temem ao Senhor, elas estão prontas para realizar tudo aquilo que o Senhor ordenou. Observe, nós temos aqui a demonstração de que eles temiam a Deus e por isso se reuniam constantemente. E o lugar da reunião era as portas do templo, nas suas colunas. Lá estavam eles. Mesmo defendendo uma nova religião, eles não deixaram de ir a um determinado lugar para temer a Deus. Tem muita gente dizendo assim: nossa, mas está bom demais agora com os templos fechados, porque agora a gente não precisa mais ir para o templo, não precisa ir mais para a igreja, a gente pode ficar em casa e não tem diferença nenhuma. Grande engano, perigoso engano. A igreja do Senhor Jesus, desde a sua origem, eles se reuniam no templo e nas casas. E eles faziam isso constantemente. Estes cristãos primitivos eram constantes em sua assistência à casa de Deus. Cumpriam diretamente, diariamente, esses encontros. Desejavam sempre estar com o Senhor, obter mais dele, da sua palavra. Queridos, em breve, se Deus quiser, nós vamos estar reunidos no templo. Um templo que Deus nos presenteou nesse período de ter uma reforma e ambientes que vão ficar muito aconchegantes. E com certeza nós vamos valorizar muito mais do que já estávamos valorizando. E dia 10, se Deus permitir, faremos uma grande ceia do Senhor, provavelmente a partir das 17 horas, onde os carros vão estar no estacionamento, na área verde, nós na escadaria vamos estar louvando e celebrando a ceia do Senhor. Daremos mais informações em um outro momento. Esse povo, ele se reunia nos templos e eles principalmente tinham um sentimento comum. Eles estavam com os apóstolos, defendendo a doutrina do Senhor e principalmente pregando a palavra. Essa demonstração de temor diz respeito a esse tipo de reunião. Reunião em que há zelo, em que há cuidado e temor a Deus. Esse temor diz-nos também acerca da igreja, que era extremamente efetiva. Eles estavam curando, pregando e socorrendo os necessitados.
Olha, eu confesso aos irmãos que nesses 20 anos que congrego com vocês, que sirvo a Deus na ICEA Gama, eu fiquei extremamente surpreso e feliz com a atitude dos irmãos. Mesmo em meio a tantas dificuldades, a perigos que estamos correndo, mesmo estando distantes, nós nunca tivemos tanto envolvimento, tantos dons sendo manifestos, tantas pessoas doando, participando, sugerindo, trabalhando para a glória de Deus e para a bênção do necessitado. Uma igreja efetiva mesmo sem ter um templo. Isso vai marcar a história da nossa igreja, da igreja do Senhor Jesus na terra. Queridos, diz que esse povo, por temer a Deus, os doentes eram colocados e bastava eles passarem que eles eram curados por Deus através dos apóstolos. Nós precisamos entender que aquele que teme ao Senhor, ele está preparado para fazer grandes coisas em nome de Deus. Em terceiro e último lugar, a perseguição é um privilégio para aqueles que temem a Deus. O texto nos diz, verso 17 em diante, olha aí comigo, por favor. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper o dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, os sumos sacerdotes com que ele estava, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança e os sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito delas e do que viria a ser isto. Nesse interim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo, ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e ao sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinassem nesse nome, contudo encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Deus, porém, com sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Queridos, essa segunda prisão dos apóstolos era inevitável. O sinédrio tinha lhes ordenado que não pregassem, não ensinassem em nome de Jesus. Eles desobedeceram as maiores autoridades judaicas que haviam condenado Jesus. Eles desobedeceram mesmo correndo o risco de morte.
Devemos sempre lembrar que para o Sinédrio, este era um assunto extremamente sério. Primeiro porque os apóstolos eram tidos como hereges, porque eles pregavam a ressurreição de Jesus Cristo. Segundo, porque eles poderiam trazer algum tipo de confusão, e aí então os saduceus e todo o Sinédrio ia perder o quê? O seu benefício de estar ali governando e levando algum tipo de vantagem junto com os romanos. A Palestina foi sempre um local muito inflamável. Se não era controlada aquela possível rebelião, poderia trazer grandes prejuízos, especialmente aos saduceus. Na narração que Lucas faz do nosso texto, é claro que Deus está no controle. E Ele então expressamente manda os seus pregarem a palavra, ainda que isso lhe custasse a morte. Eles, os servos do Senhor, em meio à dificuldade, em meio à crise, em meio ao perigo de serem crucificados, apedrejados, decapitados, o que aconteceu com a maioria deles depois, eles pregaram a palavra. Nós estamos em meio a muitas dificuldades e nós precisamos agir como eles agiram. Sabe como eles agiram? Eles foram valentes. A ordem de ir diretamente e pregar no templo parecia ser uma missão suicida. Obedecer era um ato de grande audácia, quase um ato de inconsciência. Sabiam o que de fato iria acontecer, mas ainda assim eles foram. Em segundo lugar, os apóstolos e todos os discípulos eram homens e mulheres de princípios. O princípio de suas vidas era que a todo custo e em todas as circunstâncias, a primeira coisa que eles deveriam fazer era ser obediente a Deus. Eles sabiam que acima de tudo estava a obediência ao Senhor. Nós nunca devemos perguntar: é seguro fazer isso? Nós não devemos nos preocupar com aquilo que estamos fazendo, se de fato estivermos dentro da vontade de Deus. É Ele que nos guarda, é Ele que nos protege. E ainda que Ele nos chame para a glória, nós estaremos 100% dentro da vontade dEle. Queridos, eles estavam desejosos de aventurar-se por Deus. Eles saíram da prisão e foram novamente para o templo e foram presos já pela terceira vez. Eles não estavam preocupados com suas vidas. Eles não estavam preocupados em ser chicoteados. Eles queriam servir a Deus. Tem muita gente com cuidado, que não é questão de desobediência civil, mas usando máscara, usando os cuidados devidos, tem servido a Deus mesmo em meio à pandemia. Isso demonstra coragem. Em terceiro, eles tinham uma ideia clara de que o seu dever e a sua função era exaltar a Jesus Cristo. Sabiam que eram testemunhas de Jesus. Uma testemunha é essencialmente alguém que fala baseando-se em um conhecimento direto. Eles disseram: nós não podemos deixar de falar daquilo que ouvimos. Nós não podemos deixar de falar daquilo que estamos vendo e que vimos no passado. Queridos, eu disse isso no sermão anterior. Se nós falarmos de Jesus, o quanto nós falamos de coronavírus, de Moro e de Bolsonaro, eu tenho certeza que nós vamos encher esse Brasil do nome de Jesus. Fale mais de Jesus do que da política.
Fale mais de Jesus do que da doença. Fale mais de Jesus do que de qualquer outra coisa. E então Deus vai te abençoar ricamente e você terá um coração temente a Deus. Eles eram temente a Deus, por isso, queridos, fizeram tudo aquilo que está registrado nesse texto. Daniel, capítulo 3, verso 17 e 18, nos conta a história muito conhecida de vocês, dos 3 amigos, 3 jovens, que recebem uma ordem do rei, e eles então respondem da seguinte forma: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, e que nos pode livrar, Ele nos livrará da fornalha do fogo ardente, e da tua mão, ó rei, e se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Eles estão dizendo: não importa se vamos queimar na fornalha, nós não vamos temer e muito menos adorar outro que não Deus verdadeiro. Queridos, eu quero concluir nesse momento. E quero te dizer que quem teme a Deus não negocia a verdade, ainda que esta lhe custe a vida. Atos capítulo 5, versos 41 e 42, encerra esse texto dizendo: retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e anunciar Jesus Cristo. O inimigo das nossas almas tem, ao longo da história, perseguido a igreja. Um breve relato nos mostra que nos anos de 54 a 68 depois de Cristo, Nero então prende os cristãos e executa muitos deles, inclusive Pedro e Paulo. Em 81 a 96 depois de Cristo foi a vez do imperador Domiciano oprimir os cristãos que não lhe prestaram culto e honra. Então, João, nessa época, foi mandado para a ilha de Patmos. Já, queridos, Marco Aurélio, no ano de 161 a 180 depois de Cristo, e Décio, 294 a 251, eles perseguem os cristãos e proíbem os cristãos de cultuarem a Deus. E por fim, antes da conversão de Constantino, talvez o pior momento da igreja na história até aqui, chamado de a Grande Perseguição, o imperador Diocleciano, do ano de 284 a 305 depois de Cristo, promulgou 4 decretos. Entre eles deveriam perseguir os cristãos, confiscar os seus bens, as escrituras, torturá-los, e aqueles, especialmente os clérigos, os líderes religiosos, se não negassem a Cristo, deveriam ser executados. A igreja foi perseguida brutalmente nesse período. Nos nossos dias ainda há perseguição em alguns países, mas a verdade, queridos, é que hoje o Senhor no nosso país sem nenhum tipo de restrição, agora apenas restrição de agrupamento. Mas eu quero te dizer que o inimigo das nossas almas tem agido numa outra área. Ele tem levado o povo de Deus a não temê-lo. Nós vivemos dias em que as pessoas não temem mais a Deus. Usar o nome de Deus nas piadas virou jargão. Quase todos, cristãos e não cristãos, usam o nome de Jesus e de Deus para poder contextualizar suas piadas, muitas vezes imorais.
As pessoas não temem a Deus e não temem a sua palavra. Tratam a Bíblia como um livro arcaico escrito por homens. A verdade, nos nossos dias, pode ser negociada, desde que se leve alguma vantagem. O grande perigo dos nossos dias não é a perseguição política ou religiosa. O grande perigo dos nossos dias é o destemor a Deus. Pessoas que temem mais um vírus do que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pessoas que temem mais o ladrão, temem mais a falta de recursos financeiros, temem mais a doença do que o Deus que dá a vida, o ouro e a prata. Queridos, Atos 2, 43 diz: e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Na igreja do Senhor Jesus, no seu início, após a descida do Espírito Santo, havia um temor profundo, sincero, e que exalava, tanto que as pessoas evitavam, diz o nosso texto de hoje, de estar junto com os crentes, porque eles eram diferentes. E aqueles que aceitavam o Evangelho passavam a conviver. Me lembro, no meu tempo de criança, talvez de algum de vocês, que aqueles que convertiam ao cristianismo eram chamados de os da lei, os da Bíblia. E as pessoas então sabiam que aqueles que passavam a servir a Cristo viviam de forma diferente da vida que levavam no passado. Por quê? Porque temiam a Deus. Muitas pessoas vivem como se Deus não existisse, como se a palavra não fosse a verdade, porque não temem ao Senhor. Em último lugar, Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não devemos temer a homens, a vírus, muito menos a morte. Temamos a Deus. E se temermos ao Senhor, Ele vai nos abençoar e nós seremos bênção para aqueles que estão à nossa volta. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo de Deus promova no teu coração, no teu lar, na tua família, um profundo sentimento de temor, de zelo e de amor por Deus, pela sua palavra, pelo seu nome, pela Trindade Santa.